Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um curso, para mais uma aula do nosso curso com mentoria, onde nós vamos falar como você inicia o seu trabalho de conclusão de curso. Lembrando que, seja ele qual trabalho for, o artigo, ou a monografia, ou um capítulo de livro, ou uma dissertação, ou uma tese, ou simplesmente um projeto para iniciar a pesquisa. Nesta aula, você vai ter uma iniciação, se está perdido, se não sabe por onde começa, de que maneira começa, então vamos começar agora por este caminho que eu vou mostrar para você. Lembrando que as nossas aulas aqui, elas são curtinhas para dar dinamismo e praticidade na elaboração do seu trabalho. Nas aulas com mentoria ao vivo, estas sim, elas são mais longas porque a atenção ela está focada na sua dificuldade, nas suas dúvidas, nas atividades em que muitas vezes você vai elaborar e quando chega no momento tem alguma limitação, alguma dúvida que não ficou bem esclarecida nas aulas assíncronas, e aí, no momento sincronizado, nós esclareceremos suas dúvidas, fazendo passo a passo junto com você daquilo que não conseguiu desenvolver sozinho. Então, aqui, iniciando o trabalho científico, por onde começar? Vamos agora, nesse momento, gerar ideias para que você possa começar o seu TCC. Se você já tem algo, então essa ideia ela não vai fazer muita diferença para você. Se você já fez alguma coisa, já elaborou algum projeto, já tem algo na sua mente e que já pode desenvolver, essa aula, então, você pode até pular, porque ela não vai fazer efeito para você. Mas se, ainda assim, você já tem uma ideia, já tem um título, um tema delimitado, já começou a escrever, mas quer ver o que mais tem de novidade, porque pode elaborar TCC de outras temáticas, então aí sim vale a pena você dar uma olhadinha e acompanhar essa aula. Então, vamos gerar as ideias daquelas pessoas que não têm ideia do que fará o seu TCC. Então, a primeira coisa que é importante é você ter noção da metodologia científica. Ah, Silvia, mas eu não tenho noção nenhuma de metodologia científica. Se você vem me acompanhando no meu canal no YouTube e já assistiu alguma aula minha, então, seja qual aula for, com certeza você já tem noção de metodologia científica. Você pode não saber que tem noção, nem conhecimento profundo, mas já tem noção do que é a metodologia científica e de como ela vai se desdobrar aí no seu passo a passo do TCC. E outra, se você assistiu às aulas bônus, que são aulas que também estão disponíveis no meu canal, eu selecionei aulas específicas para colocar aqui dentro desse curso com mentoria para você. Estas aulas bônus, elas já te deram uma boa e uma vasta noção sobre metodologia científica. Conhecimento profundo? Não, que a metodologia científica ela é muito ampla e posso te dizer que de uma certa forma até complexa para quem não conhece, mas sim, você já tem uma boa noção de metodologia científica assistindo às aulas bônus que estão disponibilizadas aqui no bloco anterior desse curso. Então, outro passo é você ter interesse por alguma profissão ou pelo curso que você está fazendo. Mas uma boa dica para você, se o seu curso não está te agradando, muda, faça outro curso. Não faça um curso só porque você começou e agora eu comecei, eu tenho que terminar. Procure pesquisar mais sobre ele, porque à medida que é pesquisado, isso pode revelar para você coisas interessantes e à medida em que você vai aprofundando a sua pesquisa, vai descobrir que esse curso pode ser muito interessante para a sua vida profissional, sim. Uma dica boa é você pesquisar sobre o curso que você acha que não gosta, porque ele pode se revelar um divisor de águas na sua vida. Você precisa ter interesse, escolher um assunto dentro da profissão que você trabalha ou dentro do curso que está fazendo. Se você está fazendo um curso que ainda não te despertou interesse, então, qual a profissão que você passaria a vida inteira
inteira fazendo. Olhe para essa profissão, porque com certeza o curso que você está fazendo, ele deixa brechas para você associar a sua profissão, e eu posso te explicar melhor como isso pode acontecer, sabendo de melhores detalhes sobre o seu gosto, sobre a sua aptidão vocacional. Outro item aí importante: você deve escolher um assunto dessa profissão que você curte ou do curso. Às vezes você tem uma profissão que não é tão bacana, por isso que quer trocar, está estudando para poder ter possibilidade de trocar por uma outra profissão diferente do curso, ou às vezes é o próprio curso que você não gosta. O certo, o ideal é que ou o curso ou a sua profissão é algo que vai despertar interesse em você para a elaboração do TCC. Você vai definir, vai escrever por que esse assunto você escolheria para ser seu TCC. Isso mesmo, você deve escolher. Escreve lá qual é o assunto, agora você vai justificar, vai dar os motivos. Na verdade, você vai contar uma historinha de por que esse assunto te desperta, te interessa. E, ao mesmo tempo, o que esse assunto seria de diferencial se você fosse fazer um TCC sobre ele, que você vai fazer um TCC sobre ele, de diferencial para a sociedade. Então, você vai colocar no papel o que você sabe, depois que você escrever sobre esse assunto, por que você escolheu esse assunto. Agora, você vai colocar no papel tudo que você sabe sobre esse assunto, que certamente alguns dos motivos que te levou a escolher sobre esse assunto é porque você percebeu que sabe melhor sobre ele, que domina, que tem um interesse. Então, agora, nesse segundo passo, você vai escrever tudo que você sabe sobre esse assunto. E depois que você escrever tudo que você sabe sobre esse assunto, você vai escrever o que você não sabe sobre esse assunto, mas que gostaria de saber. Tá legal? Assunto pesquisado, certo? Agora é a hora de você olhar para tudo que você escreveu sobre ele, o motivo que você escolheu o assunto, tudo que você sabe sobre o assunto e tudo que você não sabe sobre o assunto, e vai destacar em palavras, algumas poucas palavras, tenta escolher no máximo até 3 palavras, que a gente vai chamar aqui de palavras-chave. Dá um exemplo. Quando eu peço para você escolher um assunto, vamos supor que você faça um curso de turismo, um curso de guia de turismo, um turismólogo, né, e você vai escolher um assunto. Então, um assunto pode ser o roteiro. A palavra roteiro pode ser um assunto da sua pesquisa, um assunto da sua profissão, um assunto do seu curso. Mas veja bem, roteiro ou roteiros, por exemplo, é algo muito amplo. O que você pode falar sobre roteiros? Você pode falar sobre passeios, roteiros de passeios para o seu cliente, pode falar sobre roteiros de elaboração de trabalho do próprio guia, ou seja, para outros guias, um facilitador de roteiros de guia, pode falar sobre roteiros de guia turístico, ou seja, o seu próprio roteiro. Você pode elaborar um roteiro turístico de você como guia. Então, olha só, a palavra roteiros pode ser roteiros de infinidade, inclusive pode ser roteiros até mesmo fora da área turística, o que não nos interessa aqui, porque eu peguei como foco o curso de turismo. Então, mesmo assim, a palavra roteiros ela fica muito ampla. Se você for escrever um artigo ou um TCC com o tema roteiros, a pessoa vai ter que fazer uma leitura na sua introdução inteira para entender sobre o roteiro de que você está falando. E isso não é interessante, porque ninguém vai fazer isso. Ninguém vai ver, olhar um trabalho com um título muito complexo e vai ter o trabalho de abri-lo para ver o resumo, ler o resumo e ler a introdução para ver se é aquilo que ele quer ou não. Normalmente, a gente já seleciona um livro pela capa, não é mesmo? A mesma coisa ao TCC. As pessoas, elas pré-selecionam um trabalho, se ela vai ler ou não, já pelo título ou pelo tema. Então, nesse caso, roteiro ou roteiros
é o assunto que você quer falar dentro do seu curso ou dentro da sua profissão. Então, levando adiante, quando eu peço para você definir o motivo da escolha desse assunto, pode ser motivos pessoais, e é interessante que você escreva: selecionei a palavra ou o assunto roteiros, porque percebo a dificuldade que as pessoas têm ao viajar de organizar um roteiro turístico. Elas chegam nos lugares e muitas vezes elas não sabem por onde começar, como você muitas vezes não sabe por onde começar o TCC. O que nós estamos fazendo agora, nesse momento, é organizando um roteiro, iniciando pelo assunto que vai virar um tema daqui a pouquinho. Legal? Dando sequência. Então, roteiros dentro da área turística é o assunto. E aí você depois vai colocar no papel tudo que você quer saber sobre esse assunto. O que, na verdade, tudo que você sabe sobre esse assunto. O que eu sei sobre o assunto roteiros de turístico? Eu sei elaborar um guia de roteiro turístico, eu posso citar exemplo de determinadas cidades que eu passei e dizer item a item quais foram os lugares que eu fui, como eu organizei essas viagens, como eu paguei sem precisar necessariamente ir a uma agência de turismo. Então, isso é uma boa dica. Elaboração de guia turístico, elaboração de um roteiro para guiamento turístico. Então, eu já começo a definir e a delimitar o meu tema, principalmente quando eu vou elaborando ou vou fazendo o levantamento daquilo que eu não sei sobre o roteiro de um guia turístico. Por que eu preciso fazer isso? Porque isso vai definir o que eu preciso ler para passar a saber, que é a parte teórica, e o que eu preciso definir para organizar no meu TCC, porque o que eu não sei, eu preciso descobrir, já que eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse assunto. Então, quando eu chego no assunto pesquisado, que é a hora de você olhar para as suas anotações, você vai conseguir grifar palavras-chave que, destacando a palavra-chave ou reescrevendo essas palavras-chave, você já tem aí um tema definido, não delimitado, mas um tema definido. Então, por exemplo, eu posso falar em cima do assunto roteiros sobre planejamento de guia turístico. Normalmente, nas cidades pequenas, as pessoas ficam mais perdidas. Engraçado, né? Quando você vai. É um exemplo que eu estou trazendo da minha vida. Quando eu faço turismo numa cidade pequena, eu fico mais perdida, porque eu não sei o que tem na cidade. E muitas vezes nessa cidade, eles não expõem, não divulgam muito. Então, você precisa ficar procurando onde tem agência de turismo ou setores de turismo ou de informações para entender o que tem na cidade. E muitas vezes também são as cidades pequenas, mais acolhedoras, que são as mais receptivas e oportuniza a maior facilidade para a gente turista conhecer, porque aí você não gasta muito, está tudo pertinho, o deslocamento é mais próximo, isso também fica valendo de sugestão aí no seu TCC na hora de elaboração do roteiro. Então, eu posso pensar, dentro do assunto como temática do meu TCC, um planejamento de um roteiro turístico, planejamento de roteiro turístico para bairros ou para distritos, que são locais pequenos, ou mesmo planejamento de roteiros turísticos para cidades pequenas. Pronto, eu já defini, eu não só a partir do assunto, criei um tema, defini o tema e já delimitei o tema para você. Então, quando a pessoa pegar o seu TCC, ele vai olhar, já sabe que você está falando de roteiros a partir de um planejamento turístico em ou
para cidades pequenas, ou para bairros, ou para distrito. Esse foi só um exemplo que eu trouxe aqui do que pode ser feito. Então, vou deixar aí para você, dentro dessa aula, uma pequena tarefa. Primeiro, uma visão geral da elaboração de um TCC, mas não se prenda a isso, porque a gente vai ver tudo passo a passo, mas se quiser ler, vai ser super importante, porque você já vai trazer dúvidas para a mentoria de acompanhamento. Vou deixar aí para você também uma pequena tarefa para a mentoria síncrona, que, na verdade, é a organização escrita do que eu apresentei aqui para você agora. Então, espero você na tutoria síncrona e, certamente, se não recebeu, você receberá aí pelo seu WhatsApp o nosso próximo encontro de acompanhamento de mentoria, onde nós vamos discutir esses assuntos e outros que você queira trazer. Então, um abraço para você, até o nosso próximo encontro na mentoria ao vivo.